A cada dia que passa, mais e mais governos de todo o mundo estão decidindo por você como sua vida deve ser. Mas a China? A China tem uma situação bem interessante de ser analisada. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todos já devem estar bem cientes do controle e da influência do PCC na vida dos cidadãos chineses. Contudo, há muito tempo, uma situação ocorre por lá e sem muita atenção: a política do filho único. A China é simplesmente o país mais populoso do mundo, com quase 1,5 bilhões de habitantes. Com isso, nos anos 1970, o governo decidiu criar uma política para conter o assustador crescimento populacional, limitando que os casais só pudessem ter um único filho. Caso o casal tivesse outro filho, multas e outras punições poderiam ser aplicadas. É claro que uma política restritiva dessas não poderia ser imposta sem uma boa justificativa. Tal justificativas são promessas de que só assim todos poderão ter acesso à saúde e educação de qualidade. O papo de sempre. Segundo o governo, o crescimento populacional iria inviabilizar isso, pois as instituições centralizadas precisariam acomodar mais gente no grande sistema. Algumas estimativas apontam que a população poderia ser, ao menos, até 400 milhões de habitantes maior se não tivesse essa lei. Ela, entretanto, gerou um número aproximado de 80 milhões de pequenos imperadores, nome dado aos filhos únicos dentro dessa regra. Só que existem exceções, como é o caso das famílias rurais. Alguns casais são autorizados porque, em teoria, mais pessoas poderão participar da produção de alimentos para sustentar a população toda. Isso gerou outros problemas, muitos dos quais relacionados à cultura. Por conta da programação familiar ser em torno de um filho do sexo masculino, começaram a ocorrer diversos abortos quando os pais sabiam que nasceria uma menina. Ou mesmo, era comum a venda de bebês considerados indesejados pelas famílias por todo o país, geralmente para casais sem filhos. O modelo de 4 avós, 2 pais e 1 filho se tornou comum e regra dentro da China. Entretanto, em 2016, quando essas medidas foram flexibilizadas, a vontade do país passou a ser o completo oposto. O governo central passou a incentivar que os casais tivessem mais filhos, com algumas províncias cogitando até mesmo licenças maternidade de 1 ano e licenças paternidade de 1 mês. A mudança da restrição de apenas 1 para 2 e agora até 3 crianças tem um motivo: taxas de natalidade em queda e uma população cada vez mais idosa. Assim como outros países da Ásia, como Japão e Coreia do Sul, a China pode acabar tendo mais idosos que jovens trabalhadores que contribuem para a movimentação da economia. A diminuição populacional pode até mesmo afetar as estratégias de expansão global chinesa, que precisa tanto de mão de obra qualificada quanto mão de obra barata e em abundância. Não só isso, mas a Índia, rival da China no campo político e mesmo com disputas militares e territoriais, deve superar o número de habitantes chineses em 2027. Só que mesmo esses incentivos não estão contribuindo, o que pode ser visto pelo número de apenas 12 milhões de nascidos na China em 2020. Mas outras questões também estão envolvidas nesses números baixos. Segundo uma pesquisa, a quantidade de gastos e a grande necessidade de cuidado tem sido uma barreira para casais que acreditam que não vale a pena ter filhos. Por conta dessa questão financeira, outros benefícios estão sendo pensados e implementados, como a melhora no sistema de maternidades, aumento do número de escolas, benefícios tributários, dentre outros. Só que isso não é algo exclusivo da China. Os casais de vários outros países estão fugindo do pensamento de aumentar a família e mantendo a casa somente com os 2. Já não é mais sobre ter filhos, mas sobre todo o esforço empregado e todos os custos que se tem com uma criança. E em um mundo mais globalizado, no qual a China hoje está tão inserida, os casais acabam se preocupando muito mais com a carreira e outros sonhos mais materiais do que em querer ter um filho. Nas grandes cidades como Xangai, Hong Kong e Pequim, os custos de lazer e escola são enormes e só crescem, uma realidade que poucas famílias podem arcar. Os valores de residência estão cada vez mais elevados, levando a famílias a viverem em espaços cada vez menores e com menos conforto, um ambiente nada adequado para as crianças crescerem. O crescimento pessoal está sendo priorizado em detrimento do crescimento familiar, o que também mostra a baixa do número de casamentos. Com isso, muitos outros países, em especial os países desenvolvidos, nos quais se incluem Japão e Coreia do Sul, estão registrando baixas nos nascimentos e um aumento na longevidade e número de idosos. Mas na China ainda é apontada uma outra questão. Há um número muito maior de homens do que de mulheres, e muitos acabam especulando ser consequência direta da política do filho único. Afinal, como já falado, as crianças do sexo masculino eram preferidas, enquanto as do sexo feminino acabavam sendo abortadas, entregues para outras famílias ou mesmo abandonadas para morrer.
E essa cultura faz com que somente as mães acabem assumindo as responsabilidades dos filhos, enquanto os pais, mesmo com direito a licenças, rejeitem-a para não ter que cuidar das crianças. Dessa forma, mulheres que já possuem uma carreira preferem não arriscar ter filhos. Só que tem uma pergunta que poucos fazem. Será que as pessoas estão evitando ter filhos pois estes viverão em um ambiente tão sem liberdades? Pare e pense. Quantas pessoas você já ouviu falar que não querem botar uma criança num mundo tão cruel? Se isso acontece no Brasil, isso com certeza acontece na China, e de uma forma potencializada. O agravamento dos debates nos âmbitos políticos e militares, nos quais se incluem as disputas do Mar do Sul da China e da ilha de Taiwan, o aparecimento de diversas notícias sugerindo mortes um tanto quanto suspeitas de pessoas que eram contra o governo chinês, o avanço das tecnologias de comunicação e o maior acesso às informações, o evento de Circuit Breaker na Bolsa no primeiro mês de janeiro de 2016, os protestos, como os de Hong Kong, cuja repressão foi extremamente violenta e contra todas as liberdades, e a crise do bichinho que começou por lá e toda a violência que ele causou. Todos esses são pontos que desmotivam cada vez mais o povo chinês. Ninguém quer a responsabilidade de cuidar de um filho em um mundo tão caro, instável, restritivo e com um governo brincando de war diariamente. Isso mostra o preço da liberdade. Em um país em que até mesmo a quantidade dos filhos é controlada, não há como um indivíduo se sentir verdadeiramente livre. Pelo menos, não aquele que passa a conhecer o que é liberdade. E é por isso que o partido controla tanto o tráfego da internet. A má administração do governo central, querendo que as pessoas façam o que ele manda, sempre vai ter reflexos negativos no futuro. Por outro lado, vemos que mesmo pessoas com uma parte de suas liberdades ceifadas ainda conseguem distinguir o que deve ou não ser feito. Em uma época de instabilidade e insegurança, elas escolhem não ter filhos por conta de toda a responsabilidade que deve ser assumida. E é basicamente assim que funciona o mercado. Querer controlar o que os casais devem ou não fazer não deve ser responsabilidade dos estados, e estes só geram essas proibições porque não funcionam. Se ele, em teoria, se propõe a disponibilizar saúde e educação para todos e os impostos estão sendo capturados diariamente, o mínimo que ele deveria fazer era ter uma estrutura para suportar os filhos das pessoas. Mas é óbvio que ele não vai ter, porque isso tudo é só desculpa para cada vez mais abocanharem o dinheiro suado de quem verdadeiramente trabalha. O importante é termos atenção a esses pequenos furtos de liberdade, um aqui e outro ali, caminhando para um novo normal. Um normal em que o governo estará acostumado a tomar nossas liberdades sem podermos nem dizer o contrário. O controle de maternidade por lá e todas essas outras afrontas que nos impedem de sermos verdadeiramente livres são exemplos que ainda estão lá do outro lado do mundo. Mas, se não nos atentarmos, estarão em breve nas nossas casas. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por R2L2, revisado por Paulo Almeida e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse artigo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!